Oi galera, eu sou o Glenn e eu nunca pensei que o Phoebus não valia nada e que a Esmeralda era uma otária. Então galera, eu li o Corcunda de Notre Dame e eu devo dizer que o Victor Hugo tem alguma coisa na forma como ele escreve que me emociona. Eu tive o despertado interesse em ler essa obra, o Corcunda de Notre Dame, depois que eu li Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é aquele livro maravilhoso, é um dos melhores livros da minha vida, eu não canso de dizer isso. Por eu ter achado tão maravilhoso aquele livro, né, eu fui ler o Corcunda de Notre Dame, talvez com essa mesma perspectiva. Só que assim, eu reconheci o Victor Hugo aqui, mas ele não é tão intenso quanto foi Os Miseráveis para mim. E aí, bem, algumas coisas contribuem, né? O Corcunda de Notre Dame foi escrito 30 anos antes dele concluir Os Miseráveis. Quando ele concluiu Os Miseráveis, ele já tinha uma experiência larga na escrita, né? E a outra curiosidade que contribui para ler esse livro é porque todo mundo viu também, né, o desenho da Disney, o musical da Disney de 96. E Frollo deu um nome cruel à criança, um nome que significa meio formado, Quasimodo. Responda ao enigma assim que puder ao soar de Notre Dame. Quem é o monstro e o homem quem é? Dizem os sons de Notre. Mas para muitos o referencial não é sobretudo o musical da Disney, né? Tem um filme aí de 1939, um filme bem antigo, até o cartaz tem aquela qualidade, aquela imagem de coisa, né? Que a gente denota que é coisa dos anos 30, 40. E tem um outro filme aí que saiu no 97, que foi um ano depois de ter saído o desenho da Disney. Inclusive quem interpreta a Esmeralda é a Salma Hayek. Eu lembro de ter assistido esse filme, e quando eu vi esse filme, foi que eu constatei, nossa, tá muito diferente do filme da Disney, né? E aí, bem, eu quero conhecer essa história a fundo, já que o Victor Hugo tem essa forma tão bonita de falar até das coisas miseráveis do ser humano, eu quero conferir como é que é essa beleza em Corcunda de Notre Dame. E aí, bem, o livro tem como tema central, novamente, o estranho código de leis francês e a estranha justiça dos homens. Porque o filme vai girar em torno de um caso, um fato isolado, né? O clímax, o momento em que as coisas mudam, que é quando você percebe o quão ingênua é a Esmeralda, e isso acaba conduzindo todo o restante da história, em torno aí de um suposto crime, né? E a perseguição contra essa cigana. Aí, no caso, não é só a lei a ser executada por conta de alguém que iniciou o processo, mas acaba conduzindo, tomando proporções, né, públicas, que aí todo mundo de repente quer que a cigana seja enforcada. E uma coisa que eu achei bem interessante aqui no prefácio do livro é que quando a obra assim que foi publicada, ela se chamava Notre Dame 1482. Depois é que foi acrescido o Corcunda de Notre Dame, né, para fins mais comerciais, para que o livro fosse mais vendável. Isso eu pensando aqui, depois de ter terminado o livro, eu cheguei à conclusão que realmente o título original condiz mais com a obra apresentada pelo Victor Hugo, porque o Quasimodo, apesar de ele ser um dos personagens centrais da história, em momento nenhum o livro passa a impressão de que ele é o protagonista. Talvez a Esmeralda, ou talvez o Frollo. E aí, a história, mais ou menos, vocês conhecem, né? Que é aquela história começa ali com o festival, inclusive no livro ele passa bem essa impressão de que era uma baderna, uma bagunça, muita gente, o tumulto de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Um feriado lá, religioso, ao mesmo tempo cultural e tal. Nesse momento em que a Esmeralda aparece com a sua cabra, né, dançando com a cabra, uma cabra de Jale, uma cabrita muito inteligente, inclusive, né? A partir desse momento, o Claude Frollo, que é o arquidiácono, digamos assim, ele é o administrador ali da diocese, da igreja de Notre Dame, ele tem essa chama acesa por conta
dessa impressão que ele teve ao pôr os olhos na cigana. Então, né, o padre se apaixona pela cigana, né? E no desenho da Disney, tanto é que, para suavizar mais ainda, eles fizeram do Claude Frollo um juiz e não um padre. Porque você imagina as crianças assistindo um filme desse, o padre apaixonado por uma cigana, né? Não ia passar uma impressão muito legal. Além de que a crítica, né, iria cair em cima desse filme. Ainda mais um filme da Disney para criança, enfim. Além dessa paixão arrebatadora que o Frollo tem pela Esmeralda, igualmente a Esmeralda tem pelo Phoebus. E assim, cegamente. Tanto que o Phoebus é um cara, um soldado ali, né, funcionário do governo, e ele tá ali para trabalhar e para se divertir. E a Esmeralda é uma dos objetos dos quais ele tenciona uma diversãozinha também. Só que eu não imaginava, eu sempre acreditei que a Esmeralda fosse um personagem forte, né? Ela é resistente, sim, mas ela não é forte emocionalmente, ela não é um personagem de caráter forte. Ela se apaixona pelo Phoebus e assim, de uma maneira muito tola, uma maneira muito que impede ela de enxergar a pessoa, as intenções que o Phoebus tem. Isso se deve, a boa parte, à sua ingenuidade. Mas uma vez que ela cresceu assim à margem da sociedade, né, que sofreu mais, que passou... Nesse momento eu achei a personalidade da Esmeralda um pouco inconsistente, porque ela deveria ser mais sobrevivente. E bem, ela me decepcionou um pouco aqui. O quanto a Esmeralda me decepcionou e o Phoebus também, eu não tenho a dizer do Quasimodo. O Quasimodo é realmente aquela criatura pura, mas não pura só por uma questão de bondade, mas porque ele não viveu com as pessoas, né? Porque ele sempre foi recluso ali, por conta da sua feiura, por conta, né, por ele ser tão diferente e por não se relacionar com outras pessoas, né? Ele não teve como aprender a como ser gente, até nesse sentido. Então, coitado, né, a companhia dele era as estátuas, ele conversava com as estátuas, ele deu um nome a cada um dos sinos da Catedral de Notre Dame. Então, assim, ele é um personagem assim muito puro, né? E ele é igualmente encantado pela Esmeralda quando olha para ela. E esse olhar, da mesma forma que leva o Frollo para um caminho totalmente perverso, essa impressão que a Esmeralda causa no Quasimodo já faz o caminho contrário. Transforma o Quasimodo um ser mais próximo do que é ser um ser humano que quer ser feliz e que sonha. Eu não tenho como contar como se passa essa história. Se parece muito em alguns aspectos com as produções cinematográficas, mas há um aprofundamento quanto ao histórico desses personagens, que como sempre o Victor Hugo faz, que, né, faz com que a obra seja mais interessante. A história da Esmeralda, o que aconteceu com a Esmeralda antes dela ter chegado ali, e o que acontece com ela depois que o Quasimodo resgata ela da fogueira, né, é uma história que eu não tinha ideia que acontecia, sabe? E é muito interessante. A mesma coisa que acontece com o Frollo jovem, né? O Frollo tem um irmão, ele criou um irmão desde bebê, sabe? E tem um outro personagem lá que é meio que o poeta ali, que está sempre pelas ruas divulgando as suas peças, os seus poemas, que é o Gringore, que é um personagem muito importante também na história. E assim, o que eu tenho a dizer é que o desfecho é trágico para todos. Para todos os personagens, o desfecho é um tanto trágico. Estou considerando aqui a possibilidade dele entrar no Top 5 Leituras 2017, porque é Victor Hugo, gente, e a próxima biografia que eu quero ler é a biografia desse cara, porque ele tem essa forma de escrever que me encanta profundamente, que toca muito meu coração e minha alma. Então eu recomendo demais esse livro. Bem, é isso. Eu vou deixar aí no cantinho o perfil das minhas redes sociais. Vou deixar do lado outras sugestões de vídeos. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.